do teu sangue, Pai. Trazemos à memória, Senhor, o teu sangue, Senhor, a ressurreição, Senhor, o poder do teu nome, Yeshua. Reina neste lugar, Pai. Reina e domina neste lugar, Pai. Nós te entronizamos, Senhor. Nós te desejamos, Pai. Seja bem-vindo neste lugar. Obrigada pela tua presença, Espírito Santo. Obrigada pelo teu poder, Jesus. Obrigada pelo poder da ressurreição, que fala mais alto do sangue de Abel. Obrigada, Senhor, por nos devolver a honra, por nos devolver a beleza, por nos devolver a glória. Obrigada, Jesus, por nos capacitar neste tempo, por nos fazer entrar numa nova estação, numa nova temporada, Senhor. Este é o dia que o Senhor fez. Nós nos alegramos e nós nos regozijamos em Ti, Pai. Nós estamos felizes por participar da Tua comunhão, por fazer parte do Teu povo, Senhor. Já não somos mais perdidos, Pai, nem forasteiros, Pai. Somos membros da Tua família, Senhor. Nós temos um lugar na Tua mesa, Pai. Tu nos tiraste por detrás das malhadas, Pai. Nos tiraste das trevas e nos encaminhaste no reino do Teu Filho amado. E hoje fazemos parte do reino da luz. Nós somos luz. Nós falamos vida neste lugar. Nós exteriorizamos a vida da morte de Jesus, que o Senhor Jesus trouxe por meio da imortalidade, Pai. Nós dominamos, nós reinamos, nós somos produtivos, fecundos, multiplicativos. Nós subjugamos a terra e nós estamos aqui com a autoridade de reis, numa posição de realeza, Senhor, e colocamos as coisas debaixo dos nossos pés e reinamos como filhos do Altíssimo, Senhor. Obrigada, Pai, por esta manhã. Obrigada pelo teu sangue, Pai. Cobrimos este lugar com teu precioso sangue, Senhor. Obrigada pelo teu amor. Obrigada pela tua visitação, Pai. Obrigada por este encontro divino, Senhor, da tua agenda, Pai. Obrigada por resplandecer em nós o teu brilho, a tua glória. Obrigada pela tua graça, Senhor, por colocar, Senhor, um riso na nossa boca. Tu nos fizeste mais felizes que uma colher em uvas, Pai. Nós nos encontramos em Sião. Coisas gloriosas se falam a nosso respeito neste lugar, Senhor. Nós estamos envolvidos, Senhor, com a tua presença, com uma nuvem tão grande de testemunhas, Senhor. Nós destilamos o teu perfume, andamos nos teus jardins, nós frutificamos com as águas do rio de Deus, que são limpas, transparentes, Pai. Assim como no início, no caos que houve no início, nós não ficamos preocupados com as tempestades, Senhor. Nós falamos aos desafios que se interpõem no nosso caminho. Haja luz, haja vida de Deus, pelo poder da tua ressurreição, Jesus. Obrigada, Pai, por este novo dia. Coisas boas vão acontecer neste dia. Nós transferimos vida neste dia e ordenamos a este dia que seja bom para nós e sirva-nos em nome de Jesus. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Nós concordamos com a tua palavra, que somos nação santa, sacerdócio real, o povo eleito, que foi comprado com um sangue que não se compara nem a sangue de cabrito, nem sangue de cordeiro, com o sangue imaculado do nosso Senhor amado Jesus. E Ele está aqui, o Senhor está aqui, a desfrutar da ceia com aqueles aos quais o Senhor escolheu antes da fundação do mundo. Nós, os teus filhos, obrigada pela tua presença. Transferimos o poder da ressurreição neste dia
Tu és bom. O teu nome será louvado de hoje em diante para todas as gerações, até que o Senhor venha. Em nome de Jesus. Amém, igreja. Shalom, igreja. Quem está feliz por estar aqui? Amém. E como foi a sua semana? Excelente. Amém. Foi excelente mesmo, amém? Glória a Deus pela tua vida. Ainda bem que você e eu atendemos o chamado de Deus para hoje, em comunhão com o Pai, celebramos mais um dia, né? De palavra, de louvor, de adoração. Amém? É uma honra ter estar aqui na casa do Senhor. Amém, igreja? Estou muito feliz por estar aqui mais um dia. Nós endereçamos a vida dos nossos pais, a vida de Sião. Nós oramos para que a força do poder da ressurreição se estenda em todas as áreas das nossas vidas, dos nossos pais, dos nossos irmãos, das nossas famílias, dos nossos líderes, protocolos, levitas e em todo o corpo de Cristo. Amém, igreja? Obrigada por tudo, Senhor. Hoje nós temos uma palavra. Eu gostaria que você abrisse bem os seus ouvidos. Nós fechamos a nossa natureza natural, humana, neste momento, e nós abrimos a nossa natureza divina, amém? Como filhos do Altíssimo, nós abrimos nossos sentidos espirituais e nós nos conectamos com a unção, com o Espírito de Deus neste lugar. Amém, igreja? Amém. Conecta o seu espírito neste altar. Os anjos do Senhor estão aqui, os cidadãos dos montes estão aqui. Você é abençoado por fazer parte da família de Deus, amém? Sinta-se abençoado, sinta-se alegre por estar aqui, amém? Tenha um espírito de alegria, tenha um espírito que se reconecta e conecta com a unção de vida, do poder da ressurreição do Pai. Sinta-se alegre, amém, igreja? Amém. Hoje nós trouxemos uma palavra. Depois daquela temporada que nós tivemos aqui com os nossos abençoados irmãos, líderes, nossos pais, da morte, sepultamento, e então da famosa ressurreição do Pai, que é a estação que nós ainda estamos a viver. Nós queremos anunciar para o povo de Deus que nós estamos numa nova estação. Amém, igreja? Amém. Nós estamos num novo tempo. E é sobre isso que eu gostaria de falar agora e hoje, nesse momento, com os irmãos. É sobre isso que o Espírito Santo, né, foi nos tocando e nos inquietando para trazer então esta palavra de novidade, de uma nova estação, de uma nova temporada. E nós gostaríamos, em paralelo com este tema, acrescentar o poder da ressurreição. O que este poder da ressurreição de fato fez e tem feito e fará em nossas vidas. Amém, irmão? Amém. Diga assim mesmo: eu estou numa nova estação. Eu estou numa nova estação. Eu estou numa nova temporada. Eu estou numa nova temporada. Amém. E estamos de fato. Vamos, sem mais delongas, começar a ver Êxodos, capítulo 12, versículo 2. Se alguém encontrou, por favor, pode colaborar. Êxodo 12 e 2. Capítulo 12. Alguém, por favor. Êxodo 12, versículo 2. Vou tomar a leitura na versão King James. Que este mês seja para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Amém. Obrigada, irmão Edgar. Êxodo, e nos diz assim, Moisés: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Amém? O poder da Páscoa que nós vivemos e fomos ensinados aqui muito bem, da ressurreição de Jesus.
ele retrata a novidade, retrata depois da experiência e do momento todo que nós vivemos aprendendo com todo o processo que esteve envolvido na morte de Jesus. O poder da ressurreição nos leva para um outro tempo. Aqui na Páscoa, nesse capítulo, Moisés estava vivendo um momento, neste caso. Ele teve aquela situação entre libertar o povo de Israel, a situação com o faraó e toda aquela instrução e ordem que o nosso Jesus trouxe, que o nosso Deus trouxe, para que ele então pudesse executar, para de fato proteger parte do seu povo. E nós aprendemos que foram dadas a ele instruções de matar, nós estamos a falar na antiga aliança. Jesus aqui ainda não tinha ressuscitado. Havia outras formas de lidar para proteger o seu povo. Então, a instrução que Deus traz a Moisés era de matar um cordeiro, um cabrito, e depois em seguida colocar nas portas para que de fato os primogênitos fossem poupados. E depois daquela viada toda entre a libertação do povo, entre cumprir as orientações de Deus para proteger o seu povo, entre os sacrifícios que nós víamos naquela época, Deus então revela a Moisés que de fato começou um tempo de novidade, um novo tempo na vida do povo de Moisés. E aqui não importa se o ano começou em janeiro, se já passaram 4 meses. Depois da ressurreição de Jesus, abre-se uma nova temporada, um novo tempo para o seu povo. E então, este capítulo de Êxodo significa saída. Depois daquela temporada toda, o povo sai e é liberto, então vai para a terra prometida. Mas aqui houve muito processo. Então, depois daquela trabalheira e depois daquele processo, né, dos sacrifícios que houveram na época, Deus declara ao tempo, ao povo, ao seu povo, que começou um novo ano para ele. E que tinha começado a partir daquele momento em que Deus declarou isso. Então nós também transferimos isso para nós. Nós vivemos aqui uma temporada de aprendizado, de envolvência, de fé, de entrarmos na esfera de tudo que o poder da ressurreição trouxe para nós. E pelo poder pascualino e pelo poder da ressurreição, nós decretamos essa uma nova estação. E este é o primeiro mês do ano para nós. Amém, igreja? Amém. Você crê? Amém. Amém. Creia nisso. Creia nisso. Nós podemos falar um bocadinho daquilo que nós vamos receber em gotas do Espírito. Nós temos os nossos pais que futuramente poderá nos dar mais inputs e um nível de detalhe mais profundo sobre essa passagem de Êxodo. Amém, igreja? Então você abre o seu coração. Nós estamos numa nova temporada por conta do sangue de Jesus. Se o sangue de cordeiro, de cabrito, de animal, o sacrifício da época abriu para eles uma nova estação, protegeu os primogênitos e fez com que o devorador não tocasse. Quanto mais o sangue de Jesus não nos traz e não nos leva para outro tempo. Amém, igreja? É por isso que nós trazemos isso ao seu espírito, para você crer. As coisas do espírito são distribuídas espiritualmente. As coisas de Deus não conferem com lógica humana. É espírito. A não ser que você cria na palavra que está sendo liberada e você se conecta para receber as interpretações divinas. É por isso que dizemos, não importa se o ano começou em janeiro e se hoje estamos no dia 4 de maio. Este mês que nós estamos é o primeiro mês do ano para nós. Amém, igreja? É o primeiro mês, a nova estação de fatura pelo poder da ressurreição. Quando Cristo ressuscitou, houve uma nova estação para nossas vidas. E nessa estação nós entramos hoje. Amém, igreja? Amém. Amém. Então é sobre isso que nós vamos falar. Com o poder da ressurreição vieram boas novas. O poder da ressurreição trouxe inúmeras vantagens para nós. E nós vamos conhecer algumas. Eu posso não te trazer todas, porque eu não conheço todas, mas vou te dar algumas, amém? Vou te dar algumas. O poder da ressurreição. Vamos ver em 2 de Coríntios, capítulo 3. E quem encontrou, por favor. 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 7.
7 a 11. Sim. 2 Coríntios 3. A partir do 7 até 11, por favor. Certo. Ora, seu ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual se estava desvanecendo. Pois, como não será de maior glória o ministério do Espírito? 9. Porque se o ministério da condenação tinha glória, muito mais excede em glória o ministério da justiça. 10. Pois, na verdade, o que foi feito glorioso não o é em comparação com a glória inexcedível. 11. Porque se aquilo que se desvanecia era glorioso, muito mais glorioso é o que permanece. Amém. Obrigada, pastor. Aqui, Paulo, em Coríntios, retrata da glória que houve na nova aliança. Nós falamos há bocado das situações do processo que ocorreu na velha aliança. Aqui, o sangue de Jesus já tinha aspergido, Jesus já havia ressuscitado. Nós entramos na glória da nova aliança. E ele diz assim: se o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio depois, há uma vírgula, mas esse ministério que nós estamos atualmente veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecendo. Se lá no passado, com os rituais, espécie de tradições, sangue de bois, de animais, os cabritos, aquilo para eles trouxe algum benefício. Aquele sangue está lá, diz que por causa da aspersão na porta do sangue do animal, protegeu os primogênitos e fez com que os primeiros filhos fossem poupados. Esse foi o ministério antigo de Moisés, da lei, da letra que falávamos, trouxe glória para eles. Quanto mais o sangue de Cristo, que esse ministério que ele fala, da nova aliança, não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? E aqui ele faz uma comparação com aquilo que ocorreu no passado, por meio dos rituais e das tradições e por meio das orientações que eles faziam por meio de Moisés. Houve glória, houve de fato sinais que foram evidentes para o seu povo. Quanto mais o ministério de Jesus Cristo, por meio do sangue derramado, não trouxe mais glória para nós. Amém, igreja? Amém. E ele diz: não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, as leis, já sabemos o que a lei traz. A lei traz condenação. E nós tivemos lá isso em Êxodo, nas tábuas que escreviam em letras. Quando falam aquilo que escreviam as letras em tábua, foram as leis que foram escritas lá no passado. E trouxe condenação. Mas ainda assim, naquela altura, para eles resplandecia a glória. Porque por meio daqueles sinais e daquelas instruções e das maneiras como eles agiam, foram absolvidos. Claro, tivemos aqui muita resposta em Êxodo, como quanto aquele sacrifício que eles faziam protegia o seu povo. Então, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. E aqui falamos o ministério do Espírito Santo, o ministério do sangue de Jesus, da nova aliança, da ressurreição, o poder divino após a morte e o sepultamento de Jesus. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória. É isso que vimos. As formas de agir do passado. Hoje nós já não precisamos matar cabrito. Hoje já não precisamos matar boi. Hoje já não precisamos pegar no sangue, até de pessoas mesmo, de galinha, de animais, para fazer algum sacrifício. Já não tem glória. Amém, igreja? Em comparação, com
incomparável. E esta glória veio com a ressurreição de Jesus. Foi tragada pela morte, quando nosso Senhor Jesus morreu, o seu sepultamento e agora a sua ressurreição, por causa do sangue de Jesus. E a outra glória foi se desvanecendo, desapareceu, já não existe mais. E o que se manifestou agora no momento atual, com a glória maior, é a que permanece, que é a vida de Jesus. Amém, igreja? É por isso que nós devemos ter consciência do que o sangue de Jesus fez por nós. Há uma revelação muito profunda no sangue. Nós fomos aqui ensinados que não é uma mera, quando estamos a participar da ceia e da comunhão, não é somente um sumo e um pão. É o sangue e o corpo. O sacrifício de Jesus, desde a sua prisão até a sua ressurreição, transmite poder, tem vida, tem mistério lá dentro. Parece que simplesmente foi uma prisão, depois saiu, depois teve Simão, depois levaram a cruz, depois... Não. Todo aquele processo que envolveu Jesus, Jardim de Getsemane, tudo que ocorreu naquela história, transmite poder, tem ensinamento, tem mistério, tem revelação. E tudo isso foi para o nosso benefício. É por isso que é importante, nesse tempo, nós estamos conectados com o poder da ressurreição que ainda paira nesta estação. E dentro desta nova estação, o que vai fazer a diferença de fato é o quanto nós temos conhecimento desse processo do poder da ressurreição de Deus. Amém, igreja? Amém. Precisamos entender o poder e a revelação que é no sangue de Jesus, tudo que ele carrega. Vamos ver Efésios 1, 20, 22. Efésios 1, 20 diz assim: esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo o governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Amém, igreja? Nós temos falado aqui, igreja, entenda, eu e você, nós não nascemos para competir, nós nascemos para dominar. Amém? Nós somos da realeza, nós somos reis. E eu precisamos entender isso. Os reis não pedem favores. Nós sabemos, vamos ver em Colossenses 8:3. Quem é que pode resistir ou é que pode contrariar a palavra de um rei? Os reis decretam e logo se cumpre. Essa é a minha e a tua posição. É por isso que em Efésios 1:20 ele diz: esse poder que ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-se aceitar na nossa, a sua direita, na região celestial, está acima de todo o governo principal. Esse poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos está dentro de cada um de nós. E é o que nos faz ter este princípio, esse título de reis. A palavra diz que ele nos tornou reis e sacerdotes. Nós dominamos. As circunstâncias adversas na nossa vida não foram feitas para nos temer ou para nós temermos. As circunstâncias da nossa vida foram feitas para nós as subjugarmos. Amém, igreja? E sempre que você entra numa posição de luta, você entra numa posição de vantagem e entra numa posição de vitória por meio da palavra. É por isso que é importante ter conhecimento. E quanto mais nós buscamos o conhecimento aliado ao poder da ressurreição de Cristo, as coisas começam a fluir automaticamente, normalmente. E devemos ter essa consciência do sangue. Há um poder enorme no sangue de Jesus, amado. Há um poder, o mesmo poder que ressuscitou, o poder que ressuscitou Jesus, está em nós para fazer proezas, amado. Este não é um tempo, e nós fomos ensinados muito bem no ano passado,
né, ter medo de bandido e demônio, nem é o tempo de temer diabo, nem de temer morte. E sabe por quê que nós não precisamos temer morte? Porque nós temos a vida eterna por meio do sangue que está a correr nas nossas veias. Neste minuto, enquanto falamos, esse sangue corre nas nossas veias e trabalha em nosso favor. O mesmo Jesus que exerceu essa autoridade, que está sentado num domínio, no lugar mais alto, nós estamos lá com Ele, por meio do sangue de Jesus. Nós precisamos entender a revelação do sangue de Jesus. Igreja, amém? Este sangue luta em nosso favor. Este sangue, enquanto nós dormimos, trabalha em nosso favor. Este sangue fala em nosso nome. O processo que nós tivemos aqui de bênção, de graça, fomos orados nos nossos documentos, nos nossos processos e tudo mais na nossa vida vai ter efeito por meio do sangue. O sangue fala, o sangue que está a falar, aquele processo que nós levamos, aquele currículo, aquela espera e tudo aquilo que envolve os nossos sonhos. O sangue está a falar em benefício deles. É por isso que diariamente, quando nós estamos no nosso segredo, no nosso armário de oração, nós precisamos invocar o poder da ressurreição. Aquilo não parou por aqui, simplesmente nos oraram, fizeram a fome. Não. Continua você mesmo a libertar o poder da ressurreição naquele processo, naquele sonho, naquele documento. Invoca esse sangue que nos libertou, que nos criou, que nos trouxe até aqui. Continua agradecendo a Ele. Senhor, o meu documento foi lá. O teu sangue está falando a meu favor. O teu sangue abriu aquela porta. O teu sangue criou essa vaga. O teu sangue me conecta. Os meus ajudantes divinos me localizam. E o teu sangue faz isso. Você precisa só crer. É só crer. Estamos num tempo da graça, amém, amado? A graça trabalha em nosso favor por meio do sangue. O sangue fala da graça. Porque Ele teve graça para conosco, o favor é merecido. Nós não merecíamos. Ele derramou o seu sangue. E todo aquele programa que tivemos não parou em abril. Não fechou uma porta, pronto, já falamos. Não! Aquilo se abriu. Se abriu foi o início. Para que depois disso, ele continuamente até Jesus voltar, esse seja o nosso estilo de vida, ligado ao sangue, amado. Amém? Entenda o poder do sangue da ressurreição de Jesus. Não foi simplesmente um ato físico. Não. E acabou na cruz, ficou lá no Getsemane há 2000 anos atrás. Não. Até hoje. O sangue abre as portas. O sangue remove montanhas. O sangue te catapulta para outro nível. O sangue te conecta. O sangue faz com que o teu nome nesse momento esteja a ser falado no ouvido de alguém, para que te ligue, para que te chame. É o sangue, igreja. Amém? A comunhão que tivemos aqui naquele culto, ouvi, acho que foi a Alcília que escreveu. Que culto? Por acaso eu queria escrever a mesma coisa que ela escreveu. É verdade. Foi a revelação do sangue. Mistérios foram trazidos a nós. Não entra com uma natureza humana demais, carnal demais. Senão perdes o poder do momento. E durante esse tempo, como falamos em Êxodo, que este se tornou o primeiro mês do ano para nós, por conta do que se abriu, do programa que tivemos, da ressurreição. E aqui e para frente, começamos a andar neste pensamento. O poder dos pensamentos, também já aprendemos aqui, se conecta no poder do sangue. Amém, igreja? É isso que Efésios diz aqui. E depois diz mais que o nome dele está acima de qualquer nome que se possa mencionar em todas as regiões celestiais e muito acima de qualquer governo, autoridade, principado, poder e domínio nesta era e na outra que há de vir. O nome de Jesus está acima e você carrega esse nome. Amém? Não tem papa, não tem padre, não tem presidente, não tem rei. Tem países que tem rei, mesmo rei de Inglaterra, tem rei de domínio. Você está acima dele. E os reis não competem, os reis não mendigam, os reis não pedem favor, os reis decretam, os reis vivem por domínio. As tuas palavras, a palavra diz, né? A morte e a vida estão no poder da. As tuas palavras criam o teu destino. É importante que você verbaliza. Sabe o que acontece?
com o poder da palavra. Vou te dar um exemplo pessoal. Por exemplo, o meu pai é psicólogo de profissão, para entender o poder das palavras. Eu tenho alguma experiência, posso te falar com conhecimento de causa. O que acontecia? O meu pai comunicava muito mais com a minha mãe, porque já tinha pedagogia para dar com isso. Minha mãe dava mais. Chicote. Meu pai é psicólogo. E o que acontece com os psicólogos? Se você procurar um terapeuta, um psicólogo, em 55 minutos de sessão, o psicólogo vai falar 5 minutos e vai te deixar você falar 50. Por quê? O poder da verbalização. Porque ele sabe que a tua cura vem quando você exterioriza. Você quer ser ouvido. E é isso que acontece. Nós às vezes nos entranhamos, nos calamos. Muitas vezes vamos a Deus orar. Senhor, estou aqui. Mas tu já sabes. Fala. Sim, o Senhor sabe. Entra nos níveis de detalhes. É aí que muitas vezes ocorre a cura. Quando você está em frente a um psicólogo, você vai desembrulhar. O psicólogo vai dar umas pinceladas daquilo que você está falando. E no momento que acabar a sessão, quase que ele não vai dizer nada. Você vai sair curado. Porque o que você realmente precisava era desembrulhar o que estava aí. Tirar para fora. E às vezes com Deus precisamos ser um pouco assim, igreja. Chegar para Ele e tirar. Não é tu, já sabe, Senhor, você conhece o meu coração. Você também conhece o teu coração. Você tem que chegar para Deus e tirar e falar o que realmente incomoda. E começar a fazer aquele trabalho terapêutico que acontece nos consultórios aqui das nações na nossa sociedade. Com Deus acontece a mesma coisa. E depois de você desembrulhar, tirar, enxugar, com Deus a especialidade depois vai ser outra. Porque Deus tem poder. E a sua palavra é espírito de vida. E vida, Ele vai te encaminhar na palavra. E vai começar a liberar em ti, você, a extrair dele as soluções na palavra dele que você precisa para aquela circunstância. E mediante a palavra de Deus, você vai começar a confessar a palavra. E vai começar a concordar com a palavra. Aí você vai começar a ter entendimento de quem você é. E você chega a capítulos e versículos que te dizem que você é Deus, por exemplo. Que você é rei, por exemplo. E você começa a crescer nesse entendimento de quem você realmente é em Deus. E você começa a dominar a reinar. E as circunstâncias não têm mais aquele poder que antes tinham de te deixar amargurado, preocupado, desmotivado. Porque você, quando está junto ao seu Pai, você desabafa. Como você se fizesse no consultório. E o Senhor que é paciente. Se um homem consegue te ouvir 1 hora e você sair curado, quanto mais o nosso Deus, a presença dele, você começa a exteriorizar o que te inquieta. E vai ver como é que vai sair bem livre. Porque o que liberta não são sessão de descarrego, é a palavra. Conhecereis a verdade, e você já sabe como termina o capítulo. Você vai sair livre. Assim também com Deus. Amém, igreja? Amém. Esse é o conhecimento que nós precisamos ter. Tudo isso aliado, nós vamos repetir aqui porque o conhecimento, o aprendizado vem por base da repetição, aliado ao sangue. Você tem que confessar o sangue. Você tem que reivindicar o que o sangue fez na tua vida. Olha, dia e noite, o diabo que não cala. Neste momento, enquanto ministramos o sangue em todos os segundos, ele está aí a bolar planos e a exteriorizar palavras negativas contra nós, porque o inferno não dorme. Nós sabemos o que nosso papai tem dito aqui, só nós é que dormimos. E nós, como cristãos que não dormimos, vamos desafiar e contrariar o apóstolo hoje. Nós não dormimos, nós somos cristãos voltados à palavra, nós estamos acordados e acesos, liberando o poder da ressurreição em nossas vidas diariamente. É por isso que nós precisamos estar conectados, não distraídos. O mundo é espiritual. Já fomos ensinados o poder da palavra, não falar à toa, não falar isso. Também temos que ser ensinados, e estamos a ser ensinados com o poder dos pensamentos, de conexão, murmurando lá dentro o sangue de Jesus. Às vezes não precisamos abrir a boca, mas constantemente, mesmo enquanto andamos sobre as nossas vidas, nós estamos conectados, ligados, reivindicando o sangue, em nome de Jesus, mesmo quando estás numa paragem, quando anda, quando acorda, quando vai ser lá onde o sangue está trabalhando. Obrigada pelo teu sangue. Eu entro nesta porta em nome de Jesus e ninguém me para, porque ninguém pode me rejeitar por causa do sangue. Amém.
igreja? Eu sou bem sucedido. Algo de bom hoje está acontecendo neste dia. Eu sou vitorioso. Eu tenho uma consulta, por exemplo. Já me foi, para dar um exemplo, já me foi diagnosticada alguma coisa. Hoje foi o dia de ir lá receber aquele relatório. Mas você já foi programado, nossa. Hoje, quando eu chegar, eu recebo boas notícias. Em nome de Jesus, eu contrario este relatório humano. O sangue hoje fala em meu favor. Reivindica o sangue. Amém? Tenha uma mentalidade do poder da ressurreição. É importante nesta estação. O inimigo quer que nós pensemos que nós somos comuns. Mas não aceite este erro. Não caia nesta armadilha. Você e eu não somos pessoas comuns. Nós não somos pessoas normais. Nós somos filhos de Deus. Nós carregamos a divindade. O celestial está aqui. Nós somos o oráculo de Deus, o tabernáculo de Deus, a casa de Deus, a presença de Deus, onde Deus se manifesta. Quando você abre o olho, é Deus que abriu. Quando você levanta as mãos, é Deus que levantou. Quando você fala, é Deus que está a falar. Amém, igreja? Amém. Nós não somos comuns. Não somos mesmo comuns. É por isso que nós precisamos ter experiências diárias com esse extraordinário que somos nós. Quando entramos em lugares, em presenças, alguma coisa acontece, os demônios tremem. Quando nós acordamos com a nossa... É verdade o que eu estou a te falar aqui. É verdade, não duvido. Por experiência própria. Amém, igreja? Os demônios tremem com a nossa presença. Eles fogem com a nossa presença. Eles sentem a nossa luz. Eles sabem quem nós somos. Às vezes nós é que não sabemos. No entanto, não aceita se ver como alguém comum. Você é Deus. Você carrega o poder mais alto. Você nasceu para dominar as circunstâncias. Você nasceu para criar. Tua palavra é espírito de vida. Quando você abre, você cria. Os céus concordam com você. O Espírito Santo colabora com você. Porque há um poder que nos foi dado. Este poder é Jesus por meio do seu sangue. Amém, igreja? Amém. E é isso. Então, que Efésios nos diz. A nossa palavra, nós podemos ler, dar um saltinho a Jó 22, 28. Quem encontrou? Jó 22, 28. Jó 22, 28, alguém? O que você decidir se fará, e a luz brilhará nos seus caminhos. Amém? É o que nós falamos aqui. Irmã, eu acho que alguém não ouviu. O que você decidir se fará, e a luz brilhará nos seus caminhos. Amém, irmã. É isso. O próprio Jó também lhe foi dada essa orientação, eles ensinaram sobre isso. O Deus de Jó é o mesmo Deus. Jó também era rei, como nós somos. A palavra diz que o que você decidir se fará. É por isso que você tem que saber quem você é. Se você decide alguma coisa se faz, quer dizer que você não é qualquer pessoa. Não é um ser humano qualquer. Tem alguma coisa dentro de você, em você, agir por meio de você, que faz com que quando você emite som, alguma coisa se torna matéria no físico. Espírito, é revelação do poder do sangue. Aquilo que você decreta se faz, porque você é rei. E quando isso acontece, a luz tem que brilhar. No meio e no início da criação do mundo estava um caos. A palavra diz que a terra era sem forma e vazia. Caos pairava na face do abismo. Mas o nosso Deus, que habita dentro de nós, não ficou perplexo com as circunstâncias. E nem se estranhou. O Deus, Criador dos céus e da terra, que sabia quem Ele é, emitiu som e decidiu algo, haja luz. E as mudanças ocorreram no meio do caos. Este é o mesmo poder que nós temos. E essas são as coisas que nós podemos fazer por meio do sangue, do poder da ressurreição de Jesus. Está dentro de nós, foi nos dado como herança. A palavra diz que nós temos uma boa herança. Nós deitamos ouro como pó da terra. As linhas nos caem em lugares agradáveis.
Coisas boas se falam assim a nosso respeito. Não se veja como você vê qualquer. Tira esse espírito, esse olhar de você mesmo de inferioridade. Cresça também ao se olhar. Não se sinta à parte, excluído. Você é especial, você é importante, você é grande, você é Deus. Há poder dentro de ti. Começa a exercer isso ao conhecer Deus. Quanto mais ligação você tem com Deus, mais perceptível você começa a se tornar nas coisas de Deus e a se mover. Começa a se mover nesta direção. Amém, igreja? Amém. É isso que Ele fez por nós. Então aquilo que você decide se faz com confiança e fé no sangue de Jesus. Não duvide. Nós temos uma grande missão e um grande propósito. Fomos destinados para reinar, para dominar. Deus nos coroou, a palavra diz que Deus nos coroou de honra e glória. É por isso que este medo da morte tem que sair, porque nós temos a vida eterna. Amém, igreja? Tem que sair. Até eu estou a treinar isso, eu também ficava com muito medo de algumas coisas. E durante esses dias fui acordada e despertada para começar a andar na segurança divina, sem medo. Sem medo, porque o medo, mais que uma palavra, é um espírito. E o espírito de baixo, ele te mantém preso. E você não pode avançar. E a palavra diz que Ele não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e de equilíbrio. É isso que nós temos. Igreja? Amém? Amém? Então nós temos que saber onde nós estamos e quem nós somos. Vamos ver Efésios 2, 6, 7. Se alguém encontrou, Efésios 2, 6, 7. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar as eras por vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada na sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Amém. Diz a palavra, Paulo em Efésios, que Deus nos ressuscitou com Cristo. Ninguém aqui pode estar morto. Nenhuma área da nossa vida mais pode estar morta. Porque a palavra diz que Deus nos ressuscitou com Cristo. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Estamos aqui fisicamente, mas estamos sentados com Ele lá também, espiritualmente. Amém, igreja? Amém. Se Deus nos ressuscitou com Cristo, nós não podemos admitir que nesse corpo físico abunde qualquer coisa que possa vir destruí-lo. Porque a vida da ressurreição está dentro de nós, igreja. Entenda. Amém? Amém? E mais do que nos ressuscitar, ainda nos colocou assentado com Jesus nas regiões celestiais. E onde nós estamos, ninguém pode interferir, colidir, combater. Porque Deus é imbatível. Quem pode combater Deus? Se Deus não pode ser combatido, significa que nós também não podemos ser combatidos, porque nós estamos com Ele agora nas regiões celestiais, sentados com Ele. Amém, igreja? Amém. Ele nos colocou lá, estamos lá. É por isso que este medo da morte, e hoje eu estou a repetir isso aqui muito, eu não sei porquê, tem que sair. Amém? Amém? Tem que sair. Nós temos a vida eterna. Ressuscitamos com Ele. Somos imbatíveis, intocáveis, imortais, indestrutíveis. E ainda nos deu bônus, nos colocou assentados nas regiões celestiais. Não foi em qualquer outro sítio. É por isso que a palavra diz que nós somos feitos reis e sacerdócio. Reinamos e dominamos nos lugares celestiais. É por isso que nossos inimigos nós os vemos de baixo, porque nós estamos por cima. Amém, igreja? Amém. Eles podem procurar um caminho para vir, mas vão ter que procurar sempre para fugir. As armas que eles lançam, pode vir uma à direita, outra à esquerda, no meio dela. A nós não nos atinge. Nós estamos nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, por meio do sangue de Jesus. É por isso que nós abrimos esse tempo com um novo
reis. E nós não mendigamos, nós decretamos e as coisas acontecem. Porque a palavra diz, lemos em Jó, porque aquilo que nós falamos, nós decidimos, é mesmo assim que vai acontecer. Amém? Amém, igreja. E é isso que ele diz. Ainda mostrou nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça. E nós estamos no ano de quê? Da graça. Da graça, amém. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Amém, igreja? Amém. Esse é o Deus que nós servimos. É por isso que o teu espírito precisa estar imerso neste poder, para que eu e você possamos começar a ter experiências divinas. Nós precisamos começar a abraçar o poder divino e tendo uma vida de oração, conhecer a palavra, estar no armário, no secreto com Deus. Sabe que quando nós saímos do nosso armário de oração, do nosso secreto de oração, há uma mudança que ocorre em nós. E a manifestação do poder de Deus é perceptível. As pessoas que estão ao nosso lado. É por isso que é importante uma vida de oração. Sabe que se você fica um dia sem orar, você percebe isso. Se você fica 2 dias sem orar, os da tua casa vão perceber isso. Se você fica uma vida sem orar, todos à tua volta vão perceber. Até os ímpios vão perceber. Vão ver que você é igual a ele. O que nos diferencia é a vida de oração. É quando estamos no nosso armário, no nosso secreto. Aí a luz brilha e a manifestação do Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é visível a nós. Amém, igreja? E por isso você tem que ter uma vida de oração. Você precisa estar imerso no poder da ressurreição. Só vem com uma vida de oração, escondida nos braços dele, debaixo das asas dele, no esconderijo dele. Enquanto estamos naquela vida de oração, nós treinamos. Quando chegamos nas circunstâncias, nós já não oramos, nós decretamos. É diferente. É por isso que nós somos reis. Os reis também se organizam, se preparam. Quando estão no seu secreto com Deus, quando saem do seu armário, eles decidem o que tem que acontecer. Assim somos nós, imbuídos do Espírito de Deus, voltados como homens e mulheres agarrados à palavra, orando dia e noite sem cessar, comendo as palavras de Deus, porque a palavra diz, né? Quando achei as tuas palavras, eu as comi, e elas foram para mim o gozo e a alegria do meu coração. Essa palavra é para ser comida, e este poder que está na palavra, por meio do sangue, começa a agir em nós automaticamente. Não vai fazendo nada, nós às vezes não fazemos nada, escutamos as coisas acontecer. É o poder que sai de nós, flui em nós, por meio de uma vida secreta de oração. Amém, igreja? Amém. E este é o poder, é assim que nós reinamos, e este é o propósito. Nós precisamos abraçar o nosso poder divino como filhos de Deus. E este poder da ressurreição foi nos dado por Deus intencionalmente. Sabia? Sabe por que Deus nos deu esse poder intencionalmente? Porque Ele previu os planos do inimigo contra nós. É por isso que Deus preparou. Porque se o inimigo tem planos, quanto mais Deus. Aliás, os planos vêm de Deus. O inimigo é um imitador, nós sabemos disso. Ele tem sempre que seguir a balada, a pedalada. Então, como Deus sabia das malignas intenções do diabo, Ele nos deu este poder. E é por conta deste poder, eu quero decretar isto neste lugar, porque eu sou rainha. Eu não sei você, mas eu sou. Eu estou no poder do sangue de Jesus. É por conta deste poder que eu e você, este ano, vamos sair vitoriosos novamente. Amém? Por conta do sangue de Jesus. Por conta do poder do sangue de Jesus. Amém? Fale por conta do sangue de Jesus. Por conta do sangue de Jesus. Do poder da ressurreição de Jesus. Do poder da ressurreição de Jesus. Amém. Amém. Este ano, vamos sair vitoriosos novamente. Escreva isso. Pelo poder do sangue de Jesus. Eu creio. Amém, igreja? Amém. Creia nisto. Como um filho de Deus, creia nisto. Porque o diabo também trabalha na mentalidade. A primeira coisa que ele quer que nós nos sentamos é assim, indignos. Indignos. Mas o sangue de Jesus também já teve um antídoto para este caso. Ele levou toda a nossa condenação e toda a nossa culpa. Ele nos justificou. A lei do
o Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte, já não há mais condenação. A não ser que você não creia. Porque para nós que cremos, o poder do sangue de Jesus para nós é salvação. Amém, igreja? Amém. Creia no poder deste sangue. Há poder no sangue. O sangue que ressuscitou Jesus dentro de nós, hoje está a vivificar cada área morta da nossa vida e trazendo uma nova estação, uma nova temporada, um novo brilho, um novo olhar, frutificação, o domínio, o progresso, risos sem fim, alegria, sabedoria, força. Amém? Ele está trabalhando em nosso favor, as coisas estão cooperando para o nosso bem. A palavra de Deus é Espírito de vida, ela não volta vazia. Ele não é homem para que minta. Creia no poder da ressurreição. Amém, igreja? Amém. E isso podemos ver em Romanos 8:11. Se alguém, por favor. Romanos 8:11. Isso para sustentar o que nós falamos aqui. Romanos 8:11. Agora, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também trará vida ao corpo mortal de vocês, por causa do Espírito dele que habita em vocês. Amém. E o que nós falamos, igreja? Trazemos as Escrituras para sustentar, porque nossas palavras não vêm de sabedoria humana, elas vêm mediante o poder e aquilo que nos foi entregue por meio da cruz. Porque esta palavra é a revelação da cruz, amados. O mesmo poder que ressuscitou Jesus está dentro de nós, vivifica os nossos corpos mortais, trazendo vida, regeneração, vitalidade, transformando, curando, abençoando. E isso que Paulo nos diz. É por isso que nós precisamos entender sobre a revelação do poder do sangue de Jesus. Nós precisamos fazer da paixão, desta paixão, se esforçar para entender quem nós somos em Deus. Amém, igreja? Amém. Essa deverá ser a nossa paixão. Se esforçar imensamente quem nós somos em Deus e perceber, então, ter essa noção de quão imensamente nós nos tornamos poderosos desde que nós fomos habitados pela presença de Deus. Amém, igreja? Amém. Precisamos ter esse entendimento de quão poderoso nós nos tornamos desde que Jesus passou a viver dentro de nós. É um poder imensurável, inegável. Você precisa receber pela fé e crer nisso com toda a sua vida, porque disso depende da nossa vida. É a fé nas Escrituras, na palavra de Deus, até para lidar com espíritos. Nós fomos habilitados. Lucas diz isso em 10:19, que ele nos deu poder para quê? Pisar serpentes e escorpiões. É por isso que os demônios não nos intimidam mais. Nós fomos habilitados para lidar com espíritos nas regiões celestiais da maldade, por meio do sangue de Jesus. E nós os destronamos. Muitas vezes temos a noção religiosa de pisar serpentes e escorpiões assim. Não é aqui pisar, não. É por meio, não é da oração, é por meio da palavra, por meio das promessas. Resistir ao diabo com a nossa boca cheia da palavra de Deus, chegando em circunstâncias e começar a manifestar o poder de Deus, travando e imobilizando doenças, desgraças, pobreza, miséria, destruições. Este poder que Lucas se refere, que ele nos deu para destruir. Por isso é que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Nós somos esse Filho de Deus que se manifestou por meio da ressurreição, do poder que há em nós. Nós destruímos completamente, totalmente e absolutamente as obras do diabo. Amém, igreja? Amém. Este é o poder que nos foi dado. Eu quero te lembrar de uma história de Moisés. Moisés, quando foi comissionado para libertar o povo, o seu povo, o povo de Deus israelita no Egito, teve uma experiência com Deus. E eu queria terminar com isso. Vamos ver Êxodo 13. Não, Êxodo 3. 13.
Êxodo 3, a partir de 13. Nos conhecemos, não conhecemos, podemos mais tarde ler muitas coisas que ocorreram aqui entre Deus e Moisés. Moisés, que se sentia incapacitado e inabilitado, também foi usado na antiga aliança. Estava na antiga aliança, no sangue dos cabritos dos bois, quanto mais nós com o sangue de Jesus. Foi usado por Deus. Ele tinha a comissão de ir dar um recado a Faraó, porque esse estava renitente em soltar o seu povo. E depois daquela conversa entre Deus e Moisés, eu pulo por 13. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Que Deus tão misterioso, né? Que Deus tão misterioso. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Eu costumo dizer, 1 mais 1 no físico, naturalmente, é igual a 2. Nós sabemos, mas 1 mais 1 mais Deus é igual a tudo que você quiser. Amém? Eu costumo dizer assim, escrevo muitas vezes na minha parte: 1 mais 1 mais esse Deus que nós servimos, o grande Deus, é igual a tudo que eu quiser. É isso que ele estava falando a Moisés. O eu sou mesmo, o tudo dele, o grande eu sou. O eu sou, ele carrega todas as respostas, a plenitude e a completude. Quando você chegar lá, não precisa ficar com medo, diz só: o eu sou me enviou. Ele está a definir a grandeza dele próprio, a identidade desse Deus grande que pode fazer qualquer coisa. E esta é a palavra que nós trouxemos hoje também aqui. Quando as situações vierem em tua vida e na minha vida, você lembra do que esse grande Deus falou a Moisés: diga a circunstância, o eu sou me enviou. E você chega a essa circunstância no Deus do eu sou e começa a descortiná-la, começa a dissipá-la pela grandeza do nosso Deus. Quando a doença se apresentar, o eu sou se apresenta como saúde. Quando vier a miséria, o eu sou se apresenta como riqueza. Quando a morte vem, nós temos a resposta: o eu sou se apresentou como ressurreição. O eu sou está conosco. O grande eu sou, o Deus de Moisés, que libertou o seu povo na dura opressão de Faraó. E os deu nova vida, nova terra, e os fez abundar em graça e em fartura. O Deus de Moisés, o nosso eu sou, está presente conosco nas batalhas, para nos libertar de qualquer situação. Apresenta o nome do seu Deus: o eu sou. Eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a cura, eu sou a ressurreição, eu sou a resposta. Isso faz parte daquilo que nós somos. É por isso que é importante nós confessarmos aquilo que Deus fez por nós. Nós confessamos diariamente: o eu sou da honra, eu sou vitorioso, eu sou mais do que vencedora, eu sou grande, porque carregas o eu sou. Isso é o que Ele diz que Ele é, e você é isso também, porque eu e o Pai somos um. Amém, igreja? Anda na mentalidade de vitorioso, vive na mentalidade de vitorioso. Nós reinamos pela vida de Deus em nós. Há um poder grande, de Deus que trabalha constantemente e diariamente para o nosso bem. A derrota de Satanás foi feita mediante o poder da ressurreição. Desde que Jesus morreu, Satanás aí já havia sido derrotado. Eles zombaram de Jesus, mancharam, difamaram. Eles não sabiam o que eles esperavam. E a morte de Jesus parecia que tinha sido o fim. Mas como Deus, o grande eu sou, tem sempre um plano, e é mais sábio do que qualquer um de nós ou todos os reis juntos. Ele sabia que ao terceiro dia alguma coisa ia mudar. Amém, igreja? Amém. Ao terceiro dia. É por isso que as nuvens cinzentas que se apresentam como trevas às nossas vidas não podem nos deixar mais desanimados. Ao terceiro dia, o eu sou ressuscitou. Não fique preocupado com o tempo, com o passar do tempo. Nós já dissemos muito aqui: o segredo do avanço
neste reino é esperar. Acalme-se. Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Confie. O Deus que tinha um plano para a humanidade não ficou sem planos, não ficou sem métodos. Nós pensamos que Satanás tem todas as rédeas e todas as estratégias e que o nosso Deus está refém e depois ainda fica estupefato com Satanás, tipo, Deus não sabe o que fazer. Quem te disse? Ele é o grande eu sou. Ele fez isso com os inimigos de Jó. O Deus que proveu a solução para que os israelitas pudessem passar naquele mar. Deus podia fazer qualquer coisa assim, mas Ele decidiu depender de nós, porque Ele sabe o que Ele colocou em nós. O Deus que proveu a arca para Noé, o Deus que andou nos mares, o Deus que deu um filho a Sara e a Ana, o Deus que tem respostas para qualquer situação. Ele nunca está sem solução. Nunca. Creia nisso. Pode vir o problema mais bicudo que vier. Se não tens as respostas no momento, o meu conselho, eu te sugiro, se mergulha no sangue. Começa simplesmente a agradecer. E depois entra no louvor. Judá tem que ir primeiro. O louvor tem que ir primeiro. O elogio vai primeiro. Quando vem as situações adversas, deixa o teu louvor subir primeiro. Depois você vai ver o que vai acontecer. Amém, igreja? Louve-o. Louve-o. Não fique perplexo. Não fique atrapalhado. Louve-o. E comece a reivindicar, a confessar o sangue no louvor. Eu te garanto, vai sair daí com a resposta. Pode parecer, na morte de Jesus também pareceu que já não havia solução. Pode parecer, deixa, pode passar 3 dias, pode passar um ano, pode passar o tempo que quiser. Quando eu sou se manifestar, a resposta tem que vir. Ele é um Deus que responde no seu povo. Aquele que crê em Deus nunca, jamais ficará envergonhado. Jamais ficará envergonhado. Amém, igreja? Amém. Confie no Deus dos nossos pais. Amém. Confie no Deus dos nossos pais. Amém. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Deus do apóstolo Abraão, da profetisa Celestina. Há um Deus neste lugar. Amém. Você nunca está só. Eu quero te lembrar isso hoje. Eu quero trazer à memória a vida que veio após a ressurreição de Jesus. Eu quero te fortalecer. Enquanto te fortaleço, também pode ser fortalecido. Eu quero te inspirar a continuar, a fazer mais, a orar mais, a jejuar mais, a louvar mais. Eu quero arrancar esse medo que insiste em me segurar, essa preocupação que insiste em nos segurar. Eu quero tirar isso do nosso espírito. Em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. Esse medo da morte, fora em nome de Jesus. Esse medo das circunstâncias, em nome de Jesus. Hoje nós damos o fim dele aqui. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, igreja? Eu quero te impulsionar, trazendo à memória o sangue, o poder da ressurreição, a vida de Deus. Não chore. Quem está te falar isso era uma chorona. É verdade. Não chore. Hoje eu te falo isso com alguma certeza e alguma propriedade. Não chore, não se preocupe, não fique com medo, não pare, não desista. Caia, levante. Caia, levante. Volta a se levantar. A luz de Deus brilha em nós pelo meio do sangue. Reivindica as promessas. Se alguma área que morreu, libera um som que sai da sua boca por meio da fé no sangue de Jesus. É isso que você tem que crer. Viva uma vida de expectativa, de comunhão. Lembra da graça. Lembra da palavra. Lembra-te das promessas. Amém, igreja? Amém. Isso é o que o sangue faz por nós. Aquele eu sou esteve com Moisés e ele está conosco. Entramos nessa estação de reivindicar as promessas, todas quantas nós temos e nos foram dadas por meio da morte, e trazemos à memória, Senhor, a tua vida, o poder da tua ressurreição. Igreja, não tenha medo, seja forte e corajoso. Quando houve aquela situação e Josué e Caleb
Como é que eles se viram? Os outros se viram como gafanhotos. Foram lá espreitar a terra. E o relatório que eles trouxeram, qual é? De desânimo, de derrota. Não, eles são maiores do que nós. Vamos lá, são muitos, vamos matar. Choramingaram. Mas tinha 2 homens que entenderam e compreenderam o que o grande eu sou pode fazer. Deus não precisa de muita gente para resolver. Até com Deus, quanto menos forem as mãos, mais o poder de Deus se faz, tá bem? Ele fez com Gideão. Ele também se viu no poço. E agora, eu não trabalho com números. Para mim, quanto menos forem as mãos humanas, maior o meu poder. E ele envia. Ele fez com Davi. E ele continua a fazer. Josué e Caleb foram e se viram como gigantes, como vencedores. É por isso que nós lutamos de um lugar de vitória, de uma posição de vencedores. Quando você entra no teu secreto, e nós fomos aqui ensinados, e somos ensinados diariamente, você não chega a eu mesmo que sou pobre, não pecador. Não, essa já não é mais nossa oração. Nós somos reis. Chega numa posição de vitória, pelo poder do sangue. E no domingo nos deram mais outra dose. Papai só aumentou no 12. Falando na gíria, né? Aumentou no amor. É verdade. E nos levantou mais. É isso que os nossos pais fazem. É isso que Jesus fez conosco. Você luta de uma posição de vitória. Os desafios são pão para nós. Quer sejam as circunstâncias que venham de um ou do outro lado, diante do nome de Jesus, e aos nossos pés, elas se curvam. Eu nunca fico sem saber uma solução, porque eu tenho o poder de Deus dentro de mim. E Ele me traz as respostas. Eu sempre sei o que fazer em qualquer circunstância. Esses somos nós. Esses somos nós. Nunca estamos sem resposta à deriva. Nem pensar. Nós temos a mente de Cristo. O poder da ressurreição fez isso para nós. Não vive em desvantagem. Você, se fizer isso, você vai desvalorizar o sangue. Mão na bochecha, pensativo, cabisbaixo. Você não entendeu. Não entendeste. Não viva assim. Esse é o trabalho lá, como diz o irmão Gastado, do capeta, de deixar preocupado. E quem disse que eu e você nascemos para nos preocupar? Se ainda insiste, vai em Filipenses. Não estejais ansiosos por nada. Antes, com petições, súplicas, clamor e papapá, trazer a Ele tudo, e com ações de graça, louve. Preocupação vai sair. O nosso papel, no nosso ministério, não falo aqui, ministério a nível pessoal, porque a nossa vida responde a um ministério, é louvar, numa posição de vitória. Quando as circunstâncias vierem sobre as nossas vidas, o nosso papel é deixar Judá ir primeiro. Judá tem que ir primeiro. O elogio tem que subir primeiro. O louvor tem que subir primeiro. Amém, igreja? Amém. Não se desmotive, não se enfraquece. Nós não fomos feitos para temer demônios. Nós não entendíamos isso, nós não sabíamos que é um conhecimento. Bruxo, vou ver onde não está, não sei quem. Seja da minha casa, vou ver já de novo na minha mãe, mas já casei. Destruí já toda a minha família. Porque na minha casa estou a conseguir dormir, não sei o quê. E lá estou a conseguir dormir porque se calhar ela também fez família para você dormir. Mas você não usa os métodos de oração, por quê? Está na empresa, esse está me perseguir e tudo mais. Trocou de empresa, saiu, o capeta ainda bem. Tem uma posição para ti. E como o capeta gosta de trabalhar, te empurrou e tirou de lá. E deixaste. É o medo. Nós não sabemos quem nós somos. Há uma identidade, há um poder que fala mais. Se o poder do demônio, do bicho dele, o que bandeiro dele, feiticeiro, sujo. É verdade. Ele faz coisa bem suja, bem encardida. Ele conseguiu se manter lá. E está com coragem. Ficou corajoso. E o poder que ressuscitou Jesus. Minha irmã, meu irmão, o poder que ressuscitou. Quanto mais esse poder. Se um encardido que precisa do sangue de uma galinha, que não chega nem aos dedos, no dedo mendigo do sangue do nosso Jesus, consegue se subsair. E eu, com o sangue do Cordeiro,
que fala mais alto que o sangue de Abel, igreja. Tenha medo. Fique firme. Fica firme ali, como diz Helena da noite. Eu firme aqui. É verdade. Vai com a mentalidade de campeão. Você é rainha, você é rei, você domina. Os demônios tremem ao som da tua voz. Ele já nos deu esse poder e eles estão literalmente, totalmente debaixo de nós. Porque nós reinamos. Os nossos inimigos estão condenados ao fracasso por causa do sangue de Jesus. Amém? Levanta a igreja, vamos orar, amém? Este é o nosso tempo. E este é o nosso ano. Podemos começar do início. Esse é o nosso segundo, é o nosso minuto, é a nossa hora, esse é o nosso dia, essa é a nossa semana, esse é o nosso mês, é o nosso ano, é a nossa estação. Nós reinamos, nós dominamos, nós somos feitos para governar. Nós estamos assentados com Ele nos lugares celestiais. Não importa o que alguém diz sobre nós, seja homem ou mulher, velho ou criança, se saiu da onde, nós não queremos saber. Nós ficamos com o mistério da cruz, com a revelação do sangue de Jesus. Seja onde andou, o que falou, seja o propósito dele para nós, nós não queremos saber. Os nossos olhos estão postos no eu sou. O eu sou o que sou. E Ele pode fazer qualquer coisa a mais do que podemos pedir, pensar ou imaginar. E Ele está aqui. O Espírito que ressuscitou Jesus dentro do mundo está aqui. Está dentro de cada um. Hoje, você sai daqui com essa mentalidade de campeão, de domínio, de rei, sacerdote, de governo. Ele fez isso por nós. Nós já nos foram dito aqui. Nós necessitamos de homem, de livros. Nós criamos as coisas pelas quais nós necessitamos. Oh Senhor, que você possa se lembrar hoje dos momentos ternos, confraternos, emocionantes, abençoados que nós tivemos nessa Páscoa. E que a partir deste dia começou o primeiro mês do ano. Então, amém? Este deverá ser para vocês o primeiro mês do ano. Começou a ressurreição, a Páscoa fala em nosso favor. Tudo o que Jesus podia fazer, fez por meio da cruz. Não deixou nada, absolutamente nada por fazer. Está consumado. Tira os teus olhos do natural. Se concentra na revelação da cruz. O sangue graveta nessa atmosfera. Há um poder que flui neste lugar por meio do sacrifício. Conecta-te. 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 Conecta-te com o som do sangue. O sangue fala, tem uma voz. O sangue é visível, é tangível. O sangue muda. Se há alguma circunstância que até hoje insiste em permanecer, amém, nós decretamos em nome de Jesus, pelo poder da ressurreição, mude agora para o nosso benefício. Se há algo que tinha que ser saído e até hoje insiste, nós decretamos agora, cessa o seu fim hoje, por meio do sangue. Todas as áreas que estavam mortas em sua vida, hoje, começa a clamar a ressurreição, igreja. Não fique calado. Não fique calado. Se conecte. Esta é a oportunidade que Deus deu. A sair daqui pode ser a vinda de Jesus. Ninguém sabe. Não deixe este momento passar. Se conecta ao poder da cruz. Começa a reivindicar as bênçãos do sangue de Jesus na tua vida. Senhor, eu reivindico a minha cura. Reivindico a minha cura. Reivindico a minha saúde. Reivindico o meu projeto. Reivindico o meu emprego. Reivindico o meu casamento. Eu reivindico, Senhor, a minha casa. Os meus sonhos. A minha empresa. Os meus negócios. Reivindico por meio do teu sangue. Em nome de Yeshua HaMashiach. Pelo poder que há no nome
Ele fez na cruz, fez para o nosso benefício. Este é o nosso tempo. Algo está acontecendo. Enquanto ministramos e transferimos o sangue, nós decretamos mudança, transformação, restauração, cura, libertação, avanço, progresso, multiplicação, fecundação, sucesso, riqueza, prosperidade, em nome de Jesus. Sabedoria, a força divina, a força divina, a força divina. O medo se vai, o medo se vai, o medo se vai. Somos fortes e corajosos no teu sangue, somos fortes e corajosos no teu sangue. Nós nos movemos no sobrenatural, andamos no sobrenatural. Nós reinamos, nós dominamos, nós dominamos. Em nome de Jesus, nós transferimos a vida que está no teu sangue, no nosso corpo, no nosso sangue, nas juntas, nas medulas, nos fins, nos rins, no estômago, nos úteros, nos ovários, nos úteros, em nome de Jesus, nos sentidos, Senhor, nas veias, nos olhos, nas mãos, na mente, no cérebro. Fazemos transferência agora do teu sangue. Em nome de Jesus, Pai. E qualquer área que até hoje esteve morta, hoje nós decretamos: ressuscita, ressuscita, ressuscita em nome de Jesus. Trazemos a memória ao teu sangue, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Aquilo que até ontem impedia, nós decretamos: sim, a tua mão, larga a sua mão, haja desbloqueio, haja um rompimento, haja um avanço, porque é o teu sangue, Senhor. É o teu sangue, Pai. Obrigada pelo teu sangue, Jesus. Obrigada pelo teu sangue, Pai, que cobre a minha vida, que cobre a minha casa, que cobre a minha família, que cobre o meu trabalho, os meus passos, os meus filhos, o meu cônjuge, que cobre, Senhor, o meu trabalho, os meus projetos. É o teu sangue, Pai. É o teu sangue, Pai. Nós liberamos a vida de Sião, a vida da cruz, o poder da ressurreição. Obrigada pelo teu sangue, Pai. Obrigada pelo teu sangue, Pai. Obrigada pelo teu sangue, Jesus. Nós falamos um novo tempo, falamos uma nova estação.